Meu pai era um grande contador de histórias. Eu me sinto muito inspirada em contar a história da minha família e porque eu lembro do meu pai, toda a fascinação dele de contar as histórias gerais dele, de como ele superou muitos problemas na vida e como ele venceu alguns medos. E meu pai, filho de portugueses, ele contava muita história sobre os meus avós quando vieram para cá, para o Brasil, como venceram na vida. E eu adorava ouvir essas histórias. E eu aproveitava quando a gente estava tomando café, fazendo um chá da tarde, e eu falava para ele: pai, conta aquela história de como você chegou em Campinas e conseguiu um emprego de cobrador de ônibus e no mesmo mês, dali um mês, você estava como chefe do almoxarifado, né? Ele tinha acabado de se casar, então ele contava essas histórias com muita alegria. Ele nunca falava sobre os sentimentos dele. Ele nunca falava: eu me senti triste, eu me senti alegre, nada. Mas a gente via no olhar dele transparecer essa satisfação, essa alegria. E inclusive é estranho, de momentos tristes, que ele conta, por exemplo, uma história que ele estava sem dinheiro logo no começo da vida de casado dele, da minha mãe, e com o neném pequeno, o meu irmão. Ele conta que ele não tinha um certo dia lá, ele não tinha nada de dinheiro para comer e o salário não tinha saído ainda. Então ele fala que ele chegou numa padaria ali perto e falou para o dono da padaria se ele podia pagar no dia seguinte ou dali 2 dias, e o dono da padaria: não pode, de jeito nenhum. E o dono da padaria era português, e o meu pai tinha um escudo que o meu avô tinha dado para ele e que ele tinha como uma moeda de sorte. Então ele disse para o português: olha, você guarda essa moeda para mim, fica pelo lanche, mas daqui 2 dias eu volto, te pago e você me devolve a moeda. E o dono da padaria, que era português, ficou muito tocado, né, por ele querer fazer essa troca e ver o sentimento dele pela moeda, e falou para ele: não precisa te pagar nada, daqui 2 dias me vem aqui, quando tiveres o dinheiro, vens aqui e me paga. Então o meu pai adorava contar essas histórias, e eu acho que uma das coisas mais deliciosas da vida, a gente vai perdendo os pais, e a minha mãe, graças a Deus, é viva ainda, tem 86 anos, mas o meu pai eu perdi há 9 anos, e ele podia ter vivido mais porque ele morreu com 78 anos. E a minha filha eu perdi o ano passado, ela ia completar 40 anos, ainda não tinha 40. Então eu acho que a vida são essas histórias maravilhosas que ficam, são essas lembranças, e eu tenho um amor no coração muito grande pela minha família, pela história da minha família, por tudo aquilo que meu pai superou. Meu pai teve muitos problemas também, mas foi bom ver como ele cresceu no seu caráter, né? Todos os erros que todos nós temos, como ele superou e como ele se tornou um grande homem. Eu tenho muito orgulho do meu pai. Foi bom ter contado essa pequena história dele hoje. Eu vou, com certeza, contar outras histórias do meu pai, porque ele foi um grande cara de um coração imenso, muito grande. É isso.